Olá, hoje é segunda, 18 de março. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. No Rio de Janeiro, o evento debate a relação entre a flexibilização do acesso às armas e o aumento da violência contra a mulher. Governo do estado investe menos do que a metade do orçamento previsto para combater enchentes em São Paulo. Após cortes de João Dória na área da saúde, o município deixa de realizar mais de 1 milhão de consultas. No Rio de Janeiro, o juiz Gustavo Gomes Calil, da 4ª Vara Criminal, afirmou que o assassinato de Marielle Franco foi encomendado por R$200 mil. O juiz, que transformou em réus os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz, suspeitos de assassinar a vereadora e o motorista Anderson Gomes, considera sofisticado o modo como a dupla agiu, de modo a garantir a impunidade no crime. Em seu relatório, o juiz não faz referência a quem teria encomendado o crime e pagado os R$200 mil. E no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União promoveu debate sobre os impactos da flexibilização da posse de armas proposta pelo governo Bolsonaro nos casos de violência contra a mulher. A reportagem é de Viviane Nascimento. Casos cada vez mais frequentes. O número de feminicídio no Brasil é crescente e pode piorar com uma população mais armada. No que se refere à violência contra a mulher, a casa é o local mais inseguro. Por isso, a Defensoria Pública da União promoveu um debate sobre o decreto 9.685 do presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza a posse de armas no Brasil e sua relação com o feminicídio. Aquela violência que começaria com o xingamento, com o tapa, que culminaria na morte da mulher, pode ser abreviada. Então, a mulher talvez não tenha nem tempo de reagir à violência e de tomar uma atitude para poder sair de casa, para procurar uma ajuda. Talvez ela não tenha mais esse tempo. Não há vantagem nenhuma para a mulher dentro desse quadro de violência contra a mulher. Não há vantagem alguma dessa flexibilização dessa posse de armas. Ao contrário. O Brasil é o 5º país com maior número de ocorrências de feminicídio. Para as especialistas, mais armas circulando aumentaria a vulnerabilidade de mulheres que já vivem situações difíceis. E a possibilidade de armamento só aumenta um pouco mais os níveis dessa violência, né? Porque a violência, ela não vai passar a existir a partir dessa possibilidade, mas ela vai se intensificar, porque o que você vai ter à mão na hora da agressão, o que você vai ter à mão na hora do conflito, vão ser outros níveis, né, de possibilidades. O Brasil é signatário de acordos e tratados internacionais para o combate à violência contra a mulher. Esses mecanismos, assim como órgãos e entidades como a ONU e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, podem ser acionados para tentar frear a flexibilização do acesso às armas. O Comitê da ONU, ele permite que se instaurem investigações e o Estado seja convidado a prestar esclarecimentos, caso se configure uma situação de potencial violência contra as mulheres. Existem já casos bem interessantes com o Canadá, com o Reino Unido. Já participaram na CEDAW, no Comitê da ONU, em procedimentos de investigação nesse sentido, onde não é preciso sequer uma violação específica, mas um contexto de violação de direitos. Uma discussão que passa pelo modelo de sociedade a ser construído. Você começa a criar seus filhos e a estabelecer a sua conduta em cima desse referencial. Então, a gente precisa travar um debate com a sociedade, porque o que está em jogo é isso, né? Que modelo de sociedade nós queremos? Como é que nós lidamos com os conflitos, né? Quais as repercussões da gente adotar como mediação de conflito eu estar armado ou não? Ato solene na Câmara dos Deputados em Brasília marca a data de 1 ano do assassinato da vereadora Marielle Franco. Parlamentares, amigos e parentes querem saber agora quem foi o mandante do crime. Quem mandou matar Marielle Franco? Foi a pergunta do ato realizado na Câmara dos Deputados em Brasília, em memória da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, assassinada em 14 de março de 2018. Para o deputado Ivan Valente, líder do partido, a questão incomoda muita gente
E a pressão é cada vez maior desde terça-feira passada, quando 2 suspeitos foram presos. Houve muita interferência dentro da polícia para evitar se chegar aos milicianos que, achados 117 fuzis na casa do amigo dele, que é dele, já mostra o tamanho do que é essa organização criminosa. Por isso, nós entendemos o seguinte: atrás disso, desse crime, que tem política, polícia e crime, né, tem gente mais grossa, tem mais interesses. Para Valente, a série de coincidências entre os indiciados Elcio Vieira de Queiroz e Rony Lessa, com endereços e relações com pessoas próximas à família do presidente da República, criam um certo desconforto no alto escalão. E eu acho que, ao chegar aos milicianos, várias coincidências aconteceram, inclusive perto da presidência da República, perto do clã Bolsonaro. E nós não estamos fazendo nenhuma ilação direta, mas precisa ser investigado, porque tem o caso Queiroz, entende? Tem a lotação de parentes de Adriano Nóbrega no gabinete de Flávio Bolsonaro. Temos a sede do Sindicato do Crime, que é Rio das Pedras, do escritório do crime. E sabemos que essa gente é muito perigosa e não tem limites. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra, Brasil. O ato em si foi marcado por muita emoção, com a participação de Agatha Reis, viúva do motorista Anderson Gomes, também morto no atentado. O pai de Marielle, seu Antônio, agradeceu, mas afirmou que ainda aguarda o total esclarecimento dos fatos. As perguntas eram 3, ficaram 2. Quem matou já foi descoberto, já são réus os 2 criminosos. E falta agora as 2 perguntas. Quem mandou e por que mandou matar Marielle? Professores, funcionários e alunos voltaram hoje à Escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Foi a primeira vez que eles entraram no local após o ataque que deixou 10 mortos na semana passada. Em clima de forte emoção, eles entraram no prédio para pegar o que deixaram quando fugiram dos assassinos. Amanhã, as aulas deverão ser retomadas na escola. O governo da Nova Zelândia anuncia que o país vai adotar uma legislação mais rigorosa para a venda de armas. A medida ocorre após o massacre em 2 mesquitas na sexta-feira. No ataque, 50 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou que a reforma de lei de armas deve ser anunciada dentro de 10 dias. Ardern destacou que os ataques de sexta-feira evidenciaram uma série de debilidades na lei de armas do país. Atualmente, para ter uma arma na Nova Zelândia, é preciso ter mais de 16 anos e ser aprovado em controles policiais. A proposta foi feita após o ataque duplo às mesquitas em Christchurch, onde 50 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas. Neste domingo, as autoridades começaram a liberar os corpos das vítimas do atentado para as famílias. Veja as notícias de destaque nesta segunda-feira. Sobe para 3 o número de mortos e 9 o de feridos em ataque a um bonde em Utrecht, na Holanda. O atirador, que está foragido, foi identificado como Gokmen Tanis. Testemunhas afirmaram que Tanis sacou uma arma e começou a disparar de forma aleatória contra quem passava. Manifestantes indígenas bloqueiam importante rodovia no centro da Colômbia. Há quase uma semana na via, os índios querem pressionar o governo a conversar sobre o cumprimento de acordos com governos anteriores sobre posse da terra. Os indígenas pedem também garantias para seus direitos, projetos agrícolas e atenção integral. Ciclone Idai deixa centenas de mortos em Moçambique e Zimbábue. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas depois da passagem do fenômeno tropical no fim de semana. Os fortes ventos, chuvas intensas e inundações destruíram pontes e casas. O mau tempo tem impedido que as equipes de resgate cheguem às áreas afetadas. Baleia encontrada morta nas Filipinas com 40 quilos de plástico no estômago. Segundo autoridades, o animal morreu de fome e desidratação. O descarte de plástico tem provocado um desastre para a vida marinha em todo o mundo.
Você sabe o que são microplásticos? É melhor saber porque eles estão invadindo o seu corpo por diferentes vias, como a respiratória, por exemplo. O alerta foi dado por uma professora da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. A análise é do comentarista internacional Flávia Guiar. O plástico, ao se deteriorar, ele não se dissolve, mesmo depois de 400, 500 anos, que são os prazos muitas vezes que se fala que um plástico vai levar potencialmente para se deteriorar. Mas mesmo durante esse período, ele fica lançando, e ao se desfazer, ele lança mais ainda pequenas partículas, micropartículas de plástico, que pode também chegar às águas, por exemplo, pelo processo de lavagem de roupas sintéticas, né? Essas micropartículas chegam até, às vezes, até 1 milímetro de tamanho, quando então não oferecem nenhum perigo, porque ao ser ingeridas eventualmente pelo organismo, elas são eliminadas pelas vias naturais. Já as muito pequenas, que chegam a medir, por exemplo, 1 milésimo de milímetro, estas podem inclusive penetrar, não é, nas membranas das células e tendem a se localizar, por experiências feitas com animais, sobretudo no cérebro, podendo afetar o sistema nervoso e também no fígado, o que pode causar outros tipos de problemas, como fadiga celular, esse tipo de coisa. Um dos efeitos, porque elas tendem a se combinar, inclusive, com poluentes que existem na atmosfera ou nos rios e nos mares, um dos efeitos é o que se chama o estresse oxidante, um excesso de oxidação nas células que pode levar à degradação dos tecidos e também causar inflamações e, eventualmente, até suspeita-se de depressões, podendo, inclusive, apressar processos como os da doença de Alzheimer. E isso já foi constatado, diz a pesquisadora, a professora Rosemary Warren, em animais como camundongos e até em camarões, que se tornam mais lerdos na busca de comida e tendem a ser menos curiosos, explorando menos o seu meio ambiente quando são vítimas desse processo provocado pela ingestão, de alguma forma, de microplásticos. Diz ela que ainda não há provas concludentes de que esses microplásticos têm o mesmo efeito nos seres humanos. Mas, alerta, é melhor se precaver. E certamente o melhor a fazer seria diminuir a poluição por plástico nos oceanos, nos rios e em todo o meio ambiente humano, prevenindo, enfim, esse tipo de dano que pode ser causado. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim. Uma semana após a enchente que deixou 14 mortos na cidade de São Paulo e 10 na região do ABC, a falta de atenção do poder público ainda prejudica os moradores afetados. Veja na reportagem de Leandro Chaves. O sol apareceu e o tempo se manteve firme durante toda a manhã na Grande São Paulo. Cenário bem diferente do que se viu há uma semana, quando os estragos causados pela forte chuva deixaram 12 mortos e centenas de desabrigados na capital e no ABC paulista. O Richard é morador da Vila Vivaldi, em São Bernardo do Campo, e ainda calcula o tamanho do prejuízo causado pela enchente. Meu pai, que é aposentado, já tem 85 anos, sofreu uma coisa dessa aí. Meu pai perdeu muita coisa também, então o prejuízo não tem preço. Chegaram a perder até um carro? Dois carros. Na Vila Arapuã, zona sul de São Paulo, os moradores ainda estão assustados com a enchente da última semana. Eu estava sozinha, meu marido foi tirar o carro, colocou o carro lá na esquina, né? Porque a água estava vindo muito rápido. Não dava tempo de salvar nada, de levantar, porque a água estava vindo muito rápido. Nesse momento, acabou a energia. Subiu de uma vez, eu saí com a roupa do corpo. Não tive tempo de salvar nada. Essa senhora reclama do descaso do poder público. Nós ficamos à deriva aqui, sem nada, nem agente de saúde, nem prefeitura, não veio nada. Nós estamos se virando com doação, que o povo recebe, nós recebemos muita doação, cesta básica, uma fabriquinha aqui da frente, eles fizeram um rateio, nós dividimos tudo aqui na minha garagem e é o que o povo está se virando aqui. Nos últimos 4 anos, o governo do estado investiu 1 bilhão e 800 milhões de reais para prevenir enchentes em São Paulo. O valor investido corresponde a menos do que a metade do orçamento previsto para o período, que era de 4 bilhões de reais. Como medida de emergência, o governo Dória anunciou que vai construir o piscinão de Jabuticabal para prevenir enchentes em divisas da capital com cidades do ABC.
Também está prevista a liberação de 20 milhões de reais do Fundo de Apoio à Região Metropolitana para atender os municípios mais afetados. Já o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou que os moradores do Ipiranga, Cambuci, Vila Prudente e Vila Carioca terão isenção do IPTU e poderão sacar até R$ 6.200 do FGTS por tempo de serviço. Porém, parte do problema poderia ter sido evitado com um maior comprometimento da prefeitura. Tudo bem, pode ter chovido bastante, mas o nosso bairro aí, se a gente não briga, sempre por varrição, falta. É que agora você pode ver, deve estar limpinho, mas é porque deu aquela maquiada. Porque se você não ligava lá todo dia cobrando limpeza pública, varrição, eles não passavam. Enquanto isso, é a solidariedade de vizinhos que tem feito a diferença, trazendo um pouco de conforto para quem perdeu quase tudo. Como a minha casa foi preservada, né? Aí eu senti o desejo de ajudar de alguma forma. E nós convidamos as pessoas que tiveram as suas residências atingidas para estarem fazendo as suas refeições aqui. Nós estávamos mais ou menos num grupo aí de 40, 50 pessoas almoçando, jantando, tomando café, fazendo as refeições, né? Que era a forma como eu podia ajudar essas pessoas, né? Daqui a pouco, piora ainda mais o atendimento à saúde em São Paulo. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, uma excelente noite a todos que nos acompanham através das redes sociais e vamos aos comentários. Eu leio do Joel e ele escreveu: covardia jogar plástico no mar e matar baleia dessa maneira. Eduardo Selga: enquanto o governo da Nova Zelândia reage imediatamente ao ataque sofrido, o Brasil incentiva a posse de armas. Sem dúvida, estamos na contramão do processo civilizatório. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, já sabem, não saiam daí. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aprovou o pagamento adicional de R$ 6.000 para o secretário que acumular posto em Conselho Administrativo de Empresas Públicas. A medida vai contemplar inicialmente 8 dos 25 secretários municipais que já ganham R$ 19.000 de salário. Bruno Covas derrubou via Câmara Municipal o inciso de lei de 2011 que proibia os secretários que fizessem parte de conselhos de acumular salários e jetons, que é a remuneração paga além do salário pela participação em reuniões, por exemplo. E sobra dinheiro para turbinar salários de secretários, faltam recursos e vontade política para aparelhar o município. Enquanto o prefeito abre o caixa para assessores, a população sofre com a precariedade no atendimento em unidades de saúde em várias regiões da capital. A saúde pública da cidade de São Paulo sente os efeitos dos fechamentos das AMAs, assistências médicas ambulatoriais, e das UBSs, Unidades Básicas de Saúde, durante a gestão de João Dória. Nós estamos sem psiquiatra, sem assistente social, sem ginecologista, clínico geral, pediatria, até nossos dentistas já foram. O médico pede exame, a gente vai, colhe o exame e às vezes falta. O meu mesmo que ele pediu em novembro. Esse exame, né? Eu passei com ele, ele disse que daqui um mês ele queria que eu voltasse. Novembro, até hoje eu não voltei. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Cadê o médico de família?
porque só aparece nas casas das pessoas as agentes de saúde. Só que elas não podem fazer nada, elas fazem a fichinha, diz que vai trazer para o posto, né? Mas os médicos mesmo não estão comparecendo nas casas das pessoas. Combinado com a PEC do corte de investimentos de Michel Temer, o sistema de saúde do município registrou uma queda de mais de 1 milhão de consultas no ano passado. Eu costumo dizer que esse governo é de fechamento. Em 2017, ele iniciou com o fechamento das farmácias dentro das unidades básicas de saúde. Ano de 2018, inicia com o fechamento dos AMAs e aí o produto final 1.200.000 consultas a menos. E agora, 2019, um decreto que está direcionado para o recurso municipal ser retirado. Isso significa mais fechamento de serviço. Então faz parte da fiscalização da Câmara Municipal com os demais vereadores, mas também faz parte de a gente protocolar isso no Ministério Público para poder se enxergar o que está acontecendo e aonde a gente pode barrar para que não tenha mais fechamentos de serviços. Esta antiga funcionária da UBS Jardim Tietê 2, que não quer se identificar, conta que a unidade deixou de prestar diversos tipos de atendimentos. É um caos, é horrível, a gente tem foto da UBS, não funciona serviço nenhum aqui dentro. Se vocês puderem ver, tiverem a oportunidade de ver foto, vocês vão ver que não funciona nada mais aqui dentro. Infelizmente, a nossa UBS está abandonada. Seu Oliveira teve trombose e conta que há dias tenta conseguir um laudo para ter direito a acompanhante no transporte público, mas que a falta de médicos está atrasando o processo. Eu estou com 74 anos, em junho completo 75, preciso muito da ajuda médica. Eu já disse para várias pessoas que eu considero o posto de saúde minha segunda casa, porque eu vivo da minha casa para o posto. Eu vim hoje aqui, ó. Já amanhã eu tenho que voltar aqui de novo para ver se consigo um encaixe com o ortopedista para ele assinar um laudo para que eu possa obter um bilhete único do SP Trans com direito a acompanhante, já que eu não posso mais andar sozinho. Eu sei que a unidade está aí, ó. Se vocês conseguirem entrar, vocês vão ver que não funciona nada. Nem o SER, nem a UBS CT2. Acabaram com a nossa UBS e deixaram a população sem atendimento médico. A maioria das unidades daqui está desse jeito. A falta de médico, fica 2, 3 médicos, aqui não tem médico, tira daqui, leva para colar e daí por diante, entendeu? Tá uma vergonha. Isso é indignante. As crianças virem na cadeira de roda e não ter nem fisioterapia, nem médico para ser atendido. Neste domingo foi realizada a cerimônia de entrega das chaves nos condomínios Novo Pinheirinho e Santo Dias, em Santo André. 910 unidades habitacionais estarão, nos próximos dias, abertas para as famílias que ocupavam o local desde 2012, com apoio do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. A construção das torres contou com a mão de obra dos próprios militantes do movimento, que celebrou a conquista entregando parte dos apartamentos. Guilherme Boulos, líder do MTST, participou da comemoração. O residencial foi construído em parte com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, idealizado durante o governo do ex-presidente Lula. Cada um aqui teve uma parcela nessa conquista. Agora, eu não tenho a menor dúvida em dizer que os maiores responsáveis por essa conquista não estão nesse palco. Estão aqui. Estão aqui embaixo, sentados nessas cadeiras. Vocês são exemplo. Quero terminar dizendo o seguinte, gente. Hoje nós estamos fazendo a inauguração. Nessa inauguração, a partir de amanhã, vão começar as mudanças. A partir de amanhã vai ser congestionamento de caminhão de mudança para entrar por aqui. Pelo ritmo de assinatura de contrato, amanhã começa a mudança do Novo Pinheirinho. E a gente espera que de amanhã a 8 comece a mudança do Santo Dias. Assinando os contratos e mudando.
A Casa 1, ONG do centro na capital paulista, que presta assistência a pessoas LGBT, irá continuar aberta. A boa notícia ocorre menos de 10 dias após o anúncio de que o centro de acolhida iria fechar as portas por dificuldades financeiras. E para falar mais sobre a importância da Casa 1, eu converso agora com Bruno Oliveira, que é diretor de programação e um dos coordenadores da Casa 1. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo Obrigado. bom? Sim. Bom, Bruno, a gente primeiro começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do que é a Casa 1 e como que ela é, como ela é financiada, né? Como que ela sobrevive desde da inauguração. A Casa 1 ela é um espaço de acolhida para jovens LGBT que foram expulsos de casa e estão em situação de vulnerabilização social. Certo. E além disso, ela também é um centro cultural que ele é aberto e gratuito para todo mundo. Então não é só um centro de acolhida, também é um centro cultural. Isso, porque a gente justamente acredita que é importante ter esse espaço de educação, de cultura e de repensar, na verdade, as políticas de atendimento para a população em situação de rua. Assim. Como é que a gente pode, na verdade, eu acho que a casa ela é um exercício de pensar outras políticas. Assim, como é que a gente pode repensar a forma de acolhida para a população LGBT, como é que a gente pode pensar o atendimento no campo de saúde mental, de saúde clínica, de educação e cultura, não só para essa população, mas para todo mundo, num caráter de diversidade que seja também, que considere também as questões de raça, de classe, de origem, de capacidade e um monte de outras diversidades. A casa, ela hoje, ela é financiada basicamente por um financiamento coletivo recorrente, que a gente conta com doadores do Brasil e do mundo inteiro, assim, que doam, sei lá, R$10 por mês para casa, e também por projetos com empresas ou mesmo através de editais. A gente passou por um aperto depois do último período eleitoral, porque muitas das empresas e das parcerias que a gente tinha deixaram de contribuir com a casa muito por conta do cenário político, assim, né? De repente essa pauta deixou de ser interessante para essas empresas e agora a gente fez esse anúncio nessa última semana um pouco nesse desespero, assim, como é que a gente continua atendendo não só essas pessoas que buscam a gente para acolhida, mas também um número enorme de pessoas que fazem cursos nesse espaço, que buscam formação profissional no centro cultural e até mesmo as crianças do bairro, ali do Bexiga, estão ali sempre participando. Que frequentam do centro cultural todos os dias, assim. E a gente teve um retorno, na verdade, de todo mundo muito incrível, assim, de, na verdade, uma acolhida e um entendimento do trabalho que a gente faz todos os dias. Resultado, né? Sim. Todo esse trabalho. E foi um retorno muito incrível e a gente agora volta a entender, volta até a pensar em ampliar as vagas da casa, porque no cenário que a gente está, a necessidade de acolhida tem crescido todos os dias, assim. Então, a gente entende que precisa ter mais vagas de acolhida, precisamos de mais médicos, precisamos de mais psicólogos para fazer atendimento, precisamos de uma equipe muito maior para conseguir atender a demanda crescente, né? Isso que eu ia te perguntar, da importância que é ter um espaço, né, como a Casa 1, em um país que mais se mata pessoas LGBT do mundo, né? Sim, e, de novo, não é só uma questão da acolhida, é uma questão... É todo um conjunto, né? Sim, é todo um conjunto de pensar educação e cultura para a diversidade, assim, e para as diversidades, né? Quantas São Paulos existem nessa mesma cidade? Quantas são essas realidades? E o nosso interesse é também pressionar por política pública, assim, como é que a gente pode elaborar um modelo de atendimento que seja mais humano, que seja mais digno para todo mundo e até mesmo pressionar para que o Estado desenvolva políticas e apoie políticas para essa população e para todo mundo que promovam diversidades. Quantas pessoas hoje são atendidas, mais ou menos, Bruno, lá? A gente acolhe até 20 pessoas de 18 a 25 anos na República de Acolhida. No Centro Cultural, a gente... passam muitas pessoas por dia, assim, acho que por semana devem ter 350 pessoas em cursos, mais 40 crianças que frequentam todos os dias diariamente, num período de 10 às 10, então a gente está aberto todos os dias de 10 às 10 para todo mundo, assim, lá no centro de acolhida. A gente acaba atendendo também uma população em situação de rua bastante expressiva, que busca na casa equipamentos, roupas e artigos de higiene pessoal, né? E que com o fechamento de vários centros de acolhida pelo centro da cidade nos últimos 4 meses, tem também aumentado essa busca por um apoio paliativo, né? Bom, Bruno, e para quem quiser ajudar, né, para continuar a casa funcionando,
tem meios, tanto para doar qualquer quantia que já ajuda, né? Super, qualquer quantia ajuda. A gente tem uma plataforma de financiamento coletivo, pode procurar no nosso Facebook, que é facebook.com/casa1. A gente está mostrando imagens, né, de como que é a Casa 1, para quem tem curiosidade de conhecer. E a gente tem as pessoas podem fazer doações direto na conta da casa ou mesmo numa plataforma que chama Benfeitoria. E também colaborem, acho que toda ajuda é possível, assim, então divulgar a casa, participar dos eventos, participar dos cursos, contribuir, por exemplo, com programação, também é uma proposta incrível, assim. Então, de qualquer forma, é sempre bem-vinda. Super. Bom, perfeito, Bruno. Obrigada, pela sua participação e parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Terça-feira de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia em São Paulo. Máxima de 29 graus e mínima de 22. Chove em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo, com aberturas de sol durante todo o dia. À tarde chove de forma isolada. Máxima de 29 e mínima de 22 graus. Já em Mogi das Cruzes, calor e tempo abafado com variação de nuvens pela manhã e períodos de sol. Previsão de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 30 graus e mínima de 21. Em Brasília, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas que poderão vir acompanhadas por trovoadas. Máxima de 28 e mínima de 20 graus. Depois do intervalo, a Vale enrola familiares de vítimas da barragem em Brumadinho. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Pessoal das redes sociais, voltamos com seus comentários. Eu leio da Isabel Cristina. Só podemos reeleger políticos que trabalhem na defesa do povo. E o José César Pereira. Fascistas e milicianos querem destruir as aposentadorias para deixar como única alternativa o sistema bancário. Milhões não terão renda na velhice. Um retrocesso assassino. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saem daí, continue assistindo o seu jornal. Para as famílias das vítimas cujos corpos ainda não foram encontrados, a tragédia de Brumadinho parece mesmo não ter fim. Escorados na burocracia, a Vale e o INSS estão deixando dezenas de famílias desamparadas. A reportagem é da Rede Minas. Andresa ainda espera notícias do único filho. Bruno estava na mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro. O engenheiro, que trabalhava há mais de um ano na Vale, é um dos mais de 100 desaparecidos na lama. Além do luto vazio, Andresa vive outro drama. Não está recebendo o salário do filho conforme acordo feito no Tribunal Regional do Trabalho. 50 dias meu filho continua desaparecido, ninguém conseguiu dar entrada no auxílio creche, as pessoas que eu tenho acesso, no auxílio educação, os salários dos funcionários não foram depositados, então que você tem um descumprimento total, uma falta de respeito, né, por nós familiares que perdemos as nossas joias. O acordo assinado no dia 20 de fevereiro previa que a Vale pagasse os salários dos desaparecidos para os dependentes até a confirmação da morte, ou seja, quando há identificação do EML ou quando as buscas fossem encerradas. A Vale alegou que precisa de uma comprovação dos dependentes emitida pelo INSS para fazer os pagamentos. Por sua vez, o INSS diz que já enviou para o Tribunal Regional do Trabalho os únicos dados que possui, que são das vítimas que tiveram a morte confirmada. Em nota,
O órgão afirma que não tem informações sobre os demais atingidos. Com isso, Andresa não consegue a certidão de óbito e está sem o direito garantido. Mas o procurador do Ministério Público do Trabalho garante que o acordo prevê outras formas de garantir o acesso ao salário e outros benefícios. Nós bloqueamos 1 bilhão e 600 milhões de reais para a quitação desses direitos, inclusive a indenização pelo dano moral individual e o dano moral coletivo, que nós vamos fundamentar esse pedido para a comunidade de Brumadinho. Então, até aqui, a Justiça tem atendido. E, muito recentemente, nós firmamos esse acordo, né? E só na semana passada informamos à Justiça o descumprimento do acordo pela Vale. Então, eu não acredito que a Vara do Trabalho do Betim não seja célere. Pelo contrário, né? Ela tem atendido e realizado audiências com muita rapidez, e eu tenho certeza que ela dará resposta. A burocracia afeta todos os atingidos, mas principalmente as famílias daqueles que estão desaparecidos. Sem a certidão de óbito, fica difícil conseguir alguma coisa da Vale. E essas famílias ainda vão ter que enfrentar uma longa luta, uma longa espera pela indenização definitiva. Com todos os entraves, as famílias têm medo de repetir o drama dos atingidos de Mariana. Mais de 3 anos depois do rompimento da barragem de Fundão, nenhuma indenização foi paga. O defensor que está na linha de frente pondera que situações como de Mariana e Brumadinho ultrapassam qualquer ação de reparação convencional. A estratégia é agir no coletivo. Se a gente faz isso de maneira individual, a gente demandaria um contingente de defensores públicos, de promotores de justiça, de juízes, que não há disponível na sociedade atual. A gente inviabilizaria todo o procedimento processual e nisso a pessoa não teria o direito dela resguardado. Por quê? Porque o direito dela foi perdido num ambiente processual que não conseguiria absorver todas as demandas dela. O Ministério Público de Minas Gerais pediu e a primeira vara civil da comarca de Itabira determinou que a Vale suspenda as atividades nas barragens Dique Minervino e Dique Cordão Nova Vista até a apresentação de nova declaração de estabilidade. É a segunda decisão da Justiça nesse sentido nos últimos dias. Na semana passada, passou a ser cumprida a determinação que suspendeu o funcionamento da barragem Doutor e demais estruturas da mina de Timbopeba, em Ouro Preto. E o desrespeito do clã Bolsonaro às instituições parece não ter limites. Depois de inúmeros ataques à democracia, o alvo agora é o Supremo Tribunal Federal. A análise é do comentarista político José Lopes Feijó. Os seus fanáticos seguidores imediatamente foram às redes sociais para repercutir o seu comportamento irresponsável. Chegamos ao disparate de uma deputada do PSL pedir um golpe militar, ou seja, a instauração de uma ditadura e o fechamento do Supremo. O procurador Daltan Dallagnol foi às redes sociais, aonde publicou um texto dizendo que um ministro do STF teria dito que, por ocasião do julgamento da prisão em segunda instância e da presunção de inocência, um direito constitucional, se a sentença dada for uma com a qual eles não concordam, a população deveria apedrejar o STF e eles deveriam estar entre os apedrejadores. A verdade é que estes personagens ganharam vida e asas na política brasileira porque não foram contidos quando deveriam ter sido. Já de muito tempo, a demonstração do uso do aparelho de Estado, da justiça, por exemplo, para perseguição política por parte da chamada turma da Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal foi conivente, não coibiu, não impediu os abusos. E agora está percebendo na própria pele que para regimes autoritários não há limite. Tudo pode ser atacado, tudo pode ser destruído, basta que não concordem com eles. Mas o Brasil ainda tem chance. Todos aqueles que acreditam em democracia, todos aqueles que entendem que a democracia
permite uma convivência civilizada entre as pessoas, todos aqueles que são contra a barbárie podem formar uma frente para impedir que esta cavalgada autoritária chegue ao seu final e impedir que o autoritarismo continue progredindo, restabelecendo o Estado democrático de direito e o respeito à Constituição brasileira. Como diz José de Abreu, o autoproclamado presidente da República, é preciso ter medo dessas pessoas, mas ter medo delas não significa não enfrentá-las, não enfrentar os desatinos e a irresponsabilidade que eles propõem, não enfrentar o período obscuro que eles querem impor sobre o país. É preciso detê-los, e só com uma disposição forte de lutar por democracia isso será conseguido. Jair Bolsonaro visitou hoje, fora da agenda, a sede da CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, em Washington. Ele estava acompanhado de seu filho, Eduardo, e ministros, entre eles Sérgio Moro. Historicamente, a CIA é acusada de espionar e derrubar governos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Lideranças da sociedade civil, movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos lançaram neste final de semana a campanha Lula Livre. Mais de 1.500 pessoas participaram do evento no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. E Lula Livre agora também deve significar, na nossa opinião, um salto na construção da nossa unidade de ação. Lula Livre nos une porque une aqueles que querem o Brasil livre. Lula Livre nos une porque une aqueles que querem o povo desse país livre e feliz de novo. Boa luta, seguimos juntas e juntos. Lula livre, Brasil livre, povo brasileiro livre, Brasil soberano com valorização do trabalho. A primeira ação dessa campanha será a Jornada Lula Livre, de 7 a 10 de abril, quando a prisão política do ex-presidente irá completar um ano. Hoje foi apresentado o primeiro vídeo da campanha que lembra a perseguição a Lula, como ocorreu com os outros líderes mundiais, como o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. As manifestações por Lula Livre foram marcadas em todo o Brasil e em várias partes do mundo. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, quero agradecer a todos que participaram nesta segunda-feira, enviando comentários, participando aqui, interagindo comigo. E não se esqueçam, amanhã pontualmente às 7 da noite, temos mais notícias, informações e, claro, seus comentários aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!